Bom dia, Deus abençoe vocês. Gente, hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre o Espírito Santo, que começou no domingo passado. Vou dar só uma relembrada aqui, né? E rapidinho, vou ler aqui com vocês. O nosso Deus cristão, Deus que a gente crê, reformado, visão reformada, é um Deus trino. É um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. As três pessoas são eternas, plenamente divinas, iguais em essência. A diferença entre elas está principalmente em suas relações pessoais e na maneira como atuam na obra da salvação. Então, na nossa salvação, o Pai enviou Jesus. E Jesus é enviado e realiza a obra da salvação. O Espírito Santo é enviado pelo Pai e por Jesus para aplicar a obra que Cristo fez na nossa vida, na minha, na sua vida. O Pai planeja e envia, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. O Filho realiza a redenção, a salvação. 1 Coríntios 15:3, Cristo morreu pelos nossos pecados. O Espírito Santo aplica a salvação. Ele regenera, convence do pecado, conduz ao arrependimento, habita no crente e o santifica. Assim podemos resumir a obra da Trindade na salvação. O Pai planeja, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica. Mas isso não significa que cada pessoa trabalha isoladamente. A obra de Deus é uma só. É realizada por três pessoas, segundo suas distintas propriedades pessoais. Então, os três estão trabalhando junto ali, o tempo todo, tá? Quando Jesus veio para realizar a obra da salvação, Deus estava com ele e o Espírito Santo também. Quando Deus planejou a salvação para enviar, estava Deus falando ali com Jesus e com o Espírito Santo, como é que vai ser essa obra de salvação. Os três estão sempre trabalhando juntos. Em essência, é um só Deus, mas são três pessoas. Isso aí, se você está ouvindo isso pela primeira vez, né, a gente vai orar para que o Espírito Santo traga conforto ao seu coração, né, te dê o discernimento sobre isso. Com o tempo, isso vai assentando no seu coração. A gente lembrou também que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Então é uma pessoa que ele ensina, tem características pessoais. Ele ensina, está lá em João 14:26, o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Diz também que em Atos 13:2, que ele fala, ele dá orientação, né? Está lá em Romanos 8:26, da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós. E diz também em Efésios 4:30 que ele pode ser entristecido, né? A gente fica pensando, mas como é? Ele ficaria triste por quê? Eu penso que ele fica triste quando a gente não consegue se apropriar dessa graça tão maravilhosa que é a presença dele na nossa vida, não é? Vamos pensar aqui um exemplo. Você tem uma pessoa que você faz um investimento muito grande na vida dessa pessoa. Você investe, se doa, e de repente essa pessoa não está conseguindo aproveitar todo o investimento que você tem feito. O que você sente? A gente sente uma tristeza, né? Puxa, eu poderia estar aproveitando mais. Ela poderia estar usufruindo mais do que eu estou oferecendo, né? A gente fica... Você se compadece. Eu acho que a tristeza do Senhor é uma tristeza que passa pelo compadecer, né? Pela misericórdia, né? Dele falar, nossa, eu quero abençoar tanto a vida dos meus servos, e eles resistem tanto, né? E a gente resiste, sim, resistimos.
A gente quer resistir? Não. Mas por alguma razão que a gente desconhece, nós resistimos, né? Então, assim, é muito importante a gente reconhecer diante do Senhor as nossas limitações, nossos limites, né? Então, hoje eu quero falar da obra do Espírito Santo que ele realiza na gente. A gente já sabe que ele é uma pessoa, que ele tem características pessoais. Eu vou ler novamente o texto de João 16, 7 a 8, que fala: eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, né? Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou ler para vocês aqui as principais aplicações, ações do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Primeiro, ele regenera, ele faz a obra da regeneração. Ele nos dá uma vida nova. A vida que eu tenho sem Jesus, sem conhecer a Jesus, é uma vida totalmente, é um coração totalmente sem nenhuma simpatia, sem nenhuma conexão com os valores de Jesus. Para mim, o que Jesus representa, o que ele pensa, o que ele deseja para mim, significa absolutamente nada. É uma vida indiferente a Jesus. Quando Jesus morreu por nós na cruz, nós somos salvos, o Espírito Santo mudou essa disposição do nosso coração, nos deu uma nova vida. Que nova vida é essa? É uma nova vida, é uma vida sensível à vontade de Deus, ao amor de Deus, à disposição de Deus nos amar, nos acolher, nos perdoar. Então hoje, você que é regenerado, você, quando olha para você e olha para a sua vida, hoje o Espírito de Deus está presente. Você enxerga ele aqui no horizonte da sua vida. Você se preocupa se você está fazendo ou não a vontade dele. Quando você não está fazendo a vontade dele, ele te incomoda. Uma vez me perguntaram assim: poxa, se todos os meus pecados estão perdoados, então eu posso fazer o que eu quiser, que está tudo bem? O Espírito Santo não permite que você faça o que você quiser por muito tempo. Ele vai te incomodar. Ele vai trazer você de volta para a vontade dele. Mas vai fazer isso de que jeito? Punindo você? Castigando você? Não, ele faz isso por amor, com carinho, com respeito constrangedor. Você já foi chamado a atenção por alguém com muito carinho, com muito respeito? É a pior coisa que tem. Você prefere apanhar. Você prefere ficar de castigo. Já viveu essa experiência? Você faz algo errado e essa pessoa chega para você com tanto amor, com tanto respeito, confronta você sem te julgar, sem punir você por nada, só tentando convencer do melhor que você precisa para a sua vida. Isso é tão desconfortável, né? Eu já tive algumas experiências assim. Eu falei assim: me coloca de castigo. Me coloca de castigo, porque parece que você quer até se punir, mas não há mais punição. Por quê? Quem é que foi punido no nosso lugar? Jesus, né? Essa semana eu ouvi uma história de uma pessoa perguntando por que Deus precisou morrer na cruz. Ele conta uma história que é o seguinte: tinha um rei que no reino dele, ele descobre que alguém está roubando o tesouro dele. E ele é notificado disso, e ele estabelece uma lei de que quem fosse pego
roubando o tesouro e ia levar 10 açoites. Isso foi anunciado, mas o roubo continuou acontecendo. Ele aumentou para 20 açoites. E o roubo continuou acontecendo. Ele aumentou para 30 açoites. E o roubo continuou acontecendo. Ele aumentou para 40. Só que 40 é morte. 40, ninguém sobreviveria a 40. E aí, gente, descobriram quem estava roubando o tesouro dele. E aí, preparou-se, né, aquele cenário diante de uma praça pública, diante da comunidade, e essa pessoa levaria 40 açoites. Só que era a filha dele. Era a filha dele. E ele ficou numa situação que eu não gostaria de ter ficado. Porque ele sabia que a filha não iria sobreviver a 40 açoites. Mas era a lei. Ele era justo. Precisava punir aquilo. E aí vem a filha, sobe lá, rasga o vestido da filha para começar a dar o açoite. Quando o carrasco lá, que ele levanta a mão para dar o primeiro açoite, ele manda parar tudo e desce do trono onde estava, vai até a filha, rasga a própria blusa dele, se coloca sobre a filha e manda o carrasco dar os 40 açoites, né? Claro que ele morreu, mas a justiça precisava ser cumprida, mas ele também, como um pai amoroso, não poderia permitir que a filha sofresse por algo que ela não seria capaz de dar conta de sobreviver. Então, basicamente, isso aí ilustra um pouco por que Jesus precisou morrer na cruz. Porque Deus é um Deus de justiça. Não foi Deus que foi lá, não foi também, né? Porque quando Jesus morreu na cruz, ali estava também Deus Pai, Deus Espírito Santo, junto com ele. Então, queridos, a gente precisa dar muito valor a essa obra. Você é alguém muito importante para Deus, muito especial para Ele. Quando você recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vive essa experiência de ser regenerado, de ganhar essa nova vida. Isso tem um impacto sobre você enorme, de transformação. Tito 3,5 fala assim: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pelo lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Eu fico muito, se você prestar atenção na Bíblia, tem uma preocupação do texto bíblico, sempre chamando a minha atenção e a sua atenção de que não é pelo teu mérito, não é pelo teu esforço, não é você que está se salvando, é Jesus. Não é pelas obras que você é capaz de fazer, é pela obra que Jesus fez. João 3,5 fala, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse nascimento, o novo nascimento, é operado pelo Espírito Santo de Deus. O que você pode fazer é responder a esse novo nascimento. É responder a esse novo nascimento. Uma outra coisa que é a obra do Espírito na nossa vida está lá em João 16,8. Enquanto ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em Atos 2:37, fala: ouvindo isto, eles compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro, aos demais apóstolos, que faremos? Que faremos, irmãos, né? Isso significa que se o Espírito Santo precisa nos convencer do pecado, então o que você acha? Já falei isso aqui, né? Você acha que Deus confia na nossa capacidade da gente fazer um exame sobre a nossa vida e identificar quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus? A gente não consegue, né, fazer isso. Você faz essa oração: Senhor, revela para mim, finalzinho do dia, revela para mim o que eu fiz hoje segundo a sua vontade e revela para mim o que eu não consegui fazer. As duas colunas vão se preencher para você. Todo dia você faz algo que Deus não gostaria que você fizesse. Todo dia. E todo dia você faz algo que Deus gostaria que você fizesse. Todo dia. Você está confortável com isso? Eu não gostaria de não fazer algo que Deus não quer que eu faça. Você gostaria? Também, eu creio que você também não. Ninguém está aqui, né, querendo não fazer a vontade de Deus. Ninguém está aqui não querendo fazer a vontade de Deus. Todo mundo está aqui querendo fazer a vontade de Deus. Mas o que acontece é que todos os dias você faz uma parte da vontade de Deus e você não faz a outra parte, mesmo querendo fazer. Não foi esse o testemunho do apóstolo Paulo? O que o apóstolo Paulo fala? O bem que eu conheço, que eu quero fazer, eu não consigo. E é todo dia, tá? Todos os dias tem alguma coisa que você quer fazer, que você conhece da palavra e não consegue. Todo dia tem alguma coisa que você consegue. Mas é você que consegue? É o Espírito Santo que mora em você, que capacita você para fazer. Então nós precisamos trabalhar na gente o quê? Uma disposição de depender diariamente do Espírito Santo do Senhor. Quem é que me convence? Quem é que me revela quando eu não estou fazendo a vontade de Deus ou quando eu estou fazendo? Quem é? É o Espírito Santo de Deus. E como é que ele faz isso? Através do quê? Da palavra, leitura da palavra. Se eu não leio a leitura da palavra, eu perco essa oportunidade. Se eu não leio a palavra, como é que o Espírito Santo vai revelar para mim? Pode usar alguém que chegue para mim e traga essa revelação, mas essa pessoa vai usar a palavra como referência. Então, toda obra do Espírito Santo que é aplicada à minha vida hoje, ela é aplicada, mediada, a mediação, o instrumento é pela palavra de Deus, seja lendo, seja ouvindo, escutando, como foi falado aqui pela Mônica, mas eu preciso ter acesso à palavra para que o Espírito Santo revele para mim quando eu não estiver andando segundo a vontade dele. Se eu não tiver a palavra, eu me perco. Eu vou me perder nesse processo. E qual é a estratégia do inimigo? Para fazer você se perder da vontade de Deus.
Qual é a estratégia mais segura, mais eficiente em impedir que você tenha acesso à palavra de Deus? Uma outra coisa que o Espírito Santo de Deus aplica na nossa vida é o processo de santificação. Eu sempre entendia lá atrás que ser santo era ser uma pessoa perfeita. Mas a gente sabe, a palavra santo significa a pessoa que foi separada de uma vida sem Jesus para uma vida com Jesus. Essa é uma pessoa que foi separada, ele é santo. Separado, significa separado. Eu vou ler aqui um versículo que fala disso. 2 Tessalonicenses 2,13. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade. 1 Pedro 1,2. Eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Isso significa que, como é que eu me torno uma pessoa mais santa, uma pessoa que se parece mais com Jesus? Se eu não tenho a experiência de convicção de pecado, como é que eu vou mudar? Santificação é algo dinâmico. Quem está crescendo na fé é aquela pessoa que todos os dias é visitada pelo Espírito Santo de Deus e que ele revela a essa pessoa o quanto ela está distante da vontade de Deus. Quem move você, a experiência que move você na mudança, na transformação, é você poder diariamente experimentar convicção de pecados. É Deus revelar para você que você não está fazendo a vontade dele nessa área, você precisa melhorar aqui está tudo ok, mas aqui precisa melhorar muito. E eu preciso orar, fazer essa oração: Senhor, eu quero mudança na minha vida. A gente não ora por mudança. Você fala: Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero amar mais, eu quero perdoar mais. O que vai acontecer? Deus vai revelar a você quais são os pecados que têm impedido você de perdoar mais, quais são os pecados que têm impedido você de amar mais, quais são os pecados que têm impedido você de se amar melhor nele. Eu tive uma fase da minha vida que eu não gostava de me perceber em falta com Deus. Eu não gostava quando Deus revelava pecado para mim. Eu achava que eu ia dar conta deles. Eu tinha uma lista dos pecados que eu precisava dar conta. E você passa a vida toda, se você tem 10 pecados que você acha que aquilo ali vai ser um problema na relação com Deus, você passa a vida toda, você consegue dar conta de 9, mas sobra um. A vida toda vai sobrar alguma coisa e é angustiante viver assim. Você só consegue receber a graça de Deus se você se sente em ok com Deus, não pecando. Só que você não cresce. Porque só cresce quando o Espírito Santo revela a você o seu pecado, e aí você, pelo Espírito, supera ele. E aí você tem uma mudança, um upgrade na sua capacidade de amar. Você tem um upgrade na sua capacidade de perdoar. Quem faz isso é o Espírito Santo na sua vida. Mas se você não ora a Deus para ele revelar as suas faltas em você, você não muda, você não se transforma numa pessoa melhor. Quando Deus revela a você um pecado, essa revelação, você deve se alegrar
não porque pecou, porque está pecando, se alegrar pela oportunidade de ter mais intimidade com Ele, pela oportunidade de superar essa limitação na sua vida, pela graça de Deus. Eu quero que você seja feliz, mas se você não olha para as suas limitações, se você não olha para as oportunidades que Deus revela a você para você crescer, ser alguém melhor, você não vai ser mais feliz. É parecido, não sei se você faz terapia, é parecido com um processo terapêutico. A gente vai para a terapia, né, eu faço já há alguns anos, a gente vai para a terapia achando que hoje eu vou arrebentar lá na terapia, hoje a minha terapeuta vai, né, Rose, vai dizer assim, ó, nota 10 para você, você é um cara. Aí você sai de lá tão arrasado, com raiva da terapeuta, com raiva do dinheiro que eu fui lá pagar para ouvir isso, para ouvir, para saber das minhas limitações, para saber que eu não sou tão importante assim, que eu não sou tão especial assim. Mas você sai se sentindo tão mais importante, você sai se sentindo tão mais capacitado para a vida, né? Você sai se sentindo tão mais capacitado para amar. Quem vive pouco essa experiência de confissão de pecados muda muito pouco na vida cristã. Muda muito pouco. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz, ele nos ilumina. Primeira Coríntios 2,12 fala assim: ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A gente não é capaz nem de entender a obra de Deus se o Espírito Santo não nos capacitar para isso. Você não é capaz de entender o que aconteceu com você. Você não é capaz de valorizar essa obra maravilhosa que aconteceu com você se o Espírito Santo não revelar isso para você. O que eu quero que você gostaria muito saísse hoje daqui com esse resumo. Então como é que a gente vai orar? Você ora a Deus no nome de Jesus. Senhor, que o Teu Espírito Santo me ilumine. Senhor, que o Teu Espírito Santo revele para mim quais são as áreas da minha vida que eu preciso melhorar, que eu preciso reconhecer os meus pecados. Senhor, como eu posso aplicar essa palavra à minha vida? Que o Teu Espírito Santo me ilumine para isso, no nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo mude a minha vida, Senhor, eu quero orar por isso, no nome de Jesus. Fecha seus olhos aí, queridos. Amado Deus, nós sabemos que toda essa experiência, ela passa pela leitura, pela meditação da Tua palavra. Não permita, Senhor, que o inimigo corte, impeça o acesso à Tua palavra. Seja escutando a palavra, seja lendo a palavra, que o Teu Espírito Santo nos dê graça, discernimento, para desfrutar dessa verdade, para testemunhar essa transformação
que o teu Espírito Santo move no nosso coração para a vida das pessoas com as quais eu convivo. Em nome de Jesus. Amém.